Auxiliar de São Paulo, Padre Júlio estudou teologia e, em 1985, foi ordenado sacerdote. Ajudou a criar e atuou na Pastoral do Menor e fundou a Casa Vida, dedicada a acolher crianças portadoras do vírus HIV. Hoje, Padre Júlio se dedica à pastoral do povo da rua. Padre Júlio Lancelotti, eu não sei nem como dizer o quão agradecido eu fico por tê-lo aqui. E antes de fazer qualquer pergunta, eu quero dizer uma coisa do fundo do meu coração e da minha indignação, de ser solidário e de manifestar o meu horror pelo que aconteceu com o senhor no final de setembro, quando o senhor foi vítima de agressão por parte da Guarda Metropolitana de São Paulo. O que me leva a fazer uma primeira pergunta, padre, que não é exatamente uma pergunta, é quase uma provocação para um homem que tem a sua fé. A humanidade tem jeito, Padre Júlio? Eu também estou muito emocionado de estar aqui, muito feliz de estar com vocês, com todos que estão aqui, e também a emoção de estarmos vivendo o momento que nós estamos vivendo de maneira solidária e compassiva com todos os que estão sofrendo. E o que aconteceu em setembro, o dia exatamente é um dia inesquecível para mim, foi dia 14 de setembro, que é o dia da exaltação da Santa Cruz, e o aniversário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu tinha acabado de celebrar a missa da exaltação da Santa Cruz e de ter falado de Dom Paulo, quando os moradores de rua, e um deles que marca muito, se chama Adriano, e ontem ele estava comigo na missa também, porque ele voltou para o Paraná durante um tempo, porque o filho está com leucemia, e ele foi fazer o exame para ver se ele era compatível para fazer a doação de medula. Todas essas coisas que nós não somos capazes de perceber numa pessoa que está vivendo pelas ruas da nossa cidade. O jeito, muitas vezes, a gente tem que saber que jeito é esse. Se a humanidade tem jeito, o que é que a gente chama de jeito? Muitas vezes esse jeito é um jeito autoritário, é um jeito impositivo, é um jeito normativo. Eu acredito que tem muitos jeitos. E você disse de fé, para quem tem fé, e a fé cristã de um Deus crucificado e ressuscitado, vivo no meio do povo e dos pobres, é o jeito compassivo, é o jeito misericordioso, é o jeito solidário e é o jeito que não é o êxito nem o sucesso. É o jeito que é a doação da vida. Eu queria, por mais que lhe seja doloroso, que o senhor contasse para nós que sorte, que tipo de agressão o senhor sofreu neste dia 14 de setembro. Então, eu tinha acabado a missa, estava com vários irmãos de rua, que nós temos todos os dias na igreja um bazar solidário, onde ninguém paga e todo mundo ajuda. E são roupas que... E o objetivo disso não é dar roupas nem distribuir roupas, é conviver, tendo uma senha, o olhar. E o Adriano chegou com os olhos arregalados, disse: padre, eles estão muito violentos hoje e estão batendo em nós. Imediatamente eu tirei os paramentos e fui rápido, eu estava com dificuldade, estou com dificuldade para caminhar, mas fui bastante rápido para lá. E quando eu cheguei, o Rapa, que é a zeladoria urbana, estava querendo tirar muitas coisas deles, embora haja um decreto que normatize isso, que eu acho um absurdo, porque normatizar uma iniquidade, um absurdo, tirar as coisas de quem não tem nada. E quando eu cheguei, já eles estavam perfilados, os GCMs,
estavam com escopeta, estavam com um revólver taser, que é de choque, com muito gás e bombas. E eu me coloquei ali diante deles e dizendo: o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? E um deles, que gritava muito, queria os documentos e disse que já estava no caminhão. Eu disse: eu subo no caminhão para pegar. Aí um deles falou: você sobe? Eu falei: subo. Ele falou: você não sobe nada, você é uma merda, você não serve para nada. Eles me cuspiram, me empurraram. E aí, claro, os moradores de rua reagiram: não faz isso com o padre. E puseram a escopeta dirigida para mim, e aí me cuspiram e xingavam, e dizendo: a culpa é tua. Porque, claro, eles se sentiram mais fortalecidos com a minha presença. E um deles pegou um extintor de incêndio e jogou a fumaça. E eles ficaram com muita raiva. Quando eu vi que a situação estava muito tensa e que eles iam atacar, eu fui pedindo e gritando para que eles entrassem no centro comunitário, que é um espaço de convivência que tem na Rua Siqueira Cardoso, e eles foram entrando, porque eu fui gritando muito, e eles não queriam que os GCMs me batessem, eles me pegavam e correram comigo, mas aí eu disse: não, vamos entrar. Quando nós entramos, um funcionário que era um morador de rua, ele apertou um botão que fecha a porta. E a porta foi fechando. Eu disse: não fechem, porque os feridos estão lá fora. Eles tinham chutado muita gente. E o taser causou convulsão. Muitos ficaram convulsionados. Nós temos que recolher os feridos. E aí fomos recolhendo, e esse do extintor entrou e se escondeu lá dentro, porque eles queriam pegá-lo. E aí, quando eles chegaram na porta, eu dizia para eles: não façam isso, parem, não façam isso. E aí eu apresentei o coordenador e disse: esse aqui é o coordenador daqui do espaço. Aí eles deram um jato de gás de pimenta no rosto dele, ele caiu um pouco, porque tem todo gravado, muitos caídos no chão, feridos, e eles invadiram, perfilados com os escudos, me empurraram com os escudos, e entraram para pegar o do extintor. E me comoveu muito como eles torturaram esse rapaz, e ele saiu todo torturado e com os cotovelos deles, dos GCMs, nas costas, e eu só vi o rosto dele chorando muito, falando: padre. E eu não podia fazer mais nada, mas fiquei acionando a prefeitura, que eu queria saber para onde o tinham levado. E o levaram, não para a delegacia, o levaram para a base da GCM, o ameaçaram de morte, e como eu fiquei ligando muito para o comando para saber onde ele estava, acabaram levando para a delegacia. E, graças a Deus, no sábado ele foi liberado. E a cena do nosso reencontro foi muito comovente. O abraço desse menino e o choro dele, muito forte de ter saído. Então, uma covardia mesmo, e uma violência que há muito tempo eu não sentia na pele tão forte como essa. E eles todos os dias dizem: a partir do 1º de janeiro é bala na cabeça, tanto os PMs quanto os GCMs. E assim que o dito cujo assumir, vocês vão sumir. Eu não quero nem dizer o nome. Vocês vão sumir. E todos os dias eles dizem para mim: nós vamos acabar com vocês e com o padre também. O programa que você está vendo é o Entrevistas. Não é nenhum programa policial, não é nenhum programa do chamado Mundo Cão da TV aberta brasileira. É um programa que pretende entrevistar o padre Júlio Lancelotti, que é um defensor dos direitos humanos desde sempre. Eu diria, eu sei que ele não gosta que eu diga isso, mas eu diria que ele é talvez o mais perfeito sucessor de Dom Paulo Evaristo Arns. Para participar deste entrevista, que começa neste tom e nesta emoção,
nós convidamos Luana Bottini, psicóloga, educadora social, e convidamos também Vera Marchione, diretora do Sindicato dos Bancários. Luana, a primeira pergunta é sua. A primeira pergunta é minha. Bom, acho que você abre falando de se a humanidade tem jeito. Isso é uma pergunta que eu fiz algumas vezes para o Padre Júlio. O Padre Júlio é uma pessoa que eu respeito, admiro muito e tive a honra de acompanhar um pouco o trabalho dele mais de perto, quando eu estava na coordenação de política para a população em situação de rua. E a emocionalidade me retoma agora, porque não foram poucos esses momentos. De fato, estar com a população em situação de rua é muito dolorido. A gente vê uma política bastante complexa e que é necessário muitas junções, muita união para a gente conseguir realmente a dignidade da população que eles tanto reivindicam por isso e têm, né, o direito dessas pessoas. E aí, falando na humanidade e na fé e solidariedade, na complexidade, mas tudo isso em gestos, lembrei do presidente Lula e a própria presidenta Dilma, que eles faziam Natal solidário e estavam com a população em situação de rua em todas as datas. E esse é um momento, eu acho que bastante importante. Queria que o Padre Júlio contasse um pouco desses momentos e falasse da sua perspectiva, se acha que a população em situação de rua será recebida ainda pelo presidente? Olha, o Natal com a população de rua que nós recebemos durante todos os anos em que o ex-presidente Lula foi presidente, todos os anos ele veio ao Natal encontrar com os moradores de rua. E a cada ano nós tínhamos uma conquista até que temos a política pública nacional, o projeto. Infelizmente é um decreto, não é uma lei, mas é um decreto de política nacional para a população de rua que o presidente assinou junto dos moradores de rua e com os catadores. Só queria lembrar, Juca, que é uma coisa que a história não registra, mas quando eu fui a Brasília convidar o Lula para vir para o Natal dos moradores de rua, logo que ele assumiu como presidente, um amigo da Itália, que é amigo de muito tempo do Lula, nós fomos a Brasília, ele disse, vamos lá tomar um café com o presidente. E quando nós chegamos lá, disseram, não, que café com o presidente? Vocês vão ficar aqui nessa fila aqui, o presidente vai passar por aqui e quando muito vocês dão um alô para ele e tudo bem. Aí quando nós passamos, o Lula olhou para nós e falou, Júlio, Antônio, venham para cá. E os seguranças puseram nós lá para dentro. Aí nós entramos era uma festa do Mesa Brasil. Tinha um coquetel, nós entramos no coquetel, aí o Lula olhou tudo aquilo e falou, Marisa, não gosto dessa comida não, vamos para casa comer. Aí ele disse para o Antônio para mim, vocês vão comigo comer no Palácio da Alvorada. Eu disse, mas como nós vamos para o Palácio da Alvorada? Nossa bagagem está lá no hotel, ele chamou alguém lá, e nos puseram num carro, de repente nós estávamos no Palácio da Alvorada e chegamos lá, nossas malas estavam lá também. Aí ele pôs a gente sentado para almoçar e tinha alguém, isso que eu acho interessante, que estava cortando grama. E estava bem. Aí o Lula disse, o que é isso? É o cortador de grama. Ele falou, chama ele lá para vir almoçar comigo. Porque com esse barulho aqui a gente não conversa. Fala para ele vir almoçar aqui e assim a gente almoça junto. Aí o cortador de grama chegou lá e falou, pois não, presidente, estava atrapalhando o senhor. Falou, não, senta aí, almoça aí com a gente. Não, presidente, pelo amor de Deus. Aí a Marisa que disse, Lula, deixa ele almoçar onde ele quer. Se ele vai ficar aqui, ele não vai conseguir nem comer. O senhor quer comer aonde? Ele falou, lá onde eu como sempre, na cozinha. O Lula falou, senta aqui, come aqui. Mas deixa ele comer onde ele quer. Aí ele foi. E foi aí que eu pedi ao Lula que no Natal viesse. E combinamos com Gilberto Carvalho. E aí começou. O primeiro Natal foi a inauguração da Casa Cor da Rua, para se contrapor com a Casa Cor. A Casa Cor é o luxo. A Casa Cor da Rua é o lixo. O lixo que se torna bonito e que eles transformavam numa coisa bonita. Foi a primeira vez que o Lula veio. Uma outra vez foi na Copamare, embaixo do viaduto em Pinheiros.
e Dom Cláudio Umes era o arcebispo de São Paulo. E Dom Cláudio falou naquele dia: aqui hoje é a minha catedral, aqui hoje é o teu palácio, embaixo do viaduto, junto com os catadores. E nós tivemos um grande avanço com as cooperativas, com os catadores. E foi quando se programou, o pessoal do Itaipu programou um carro para os catadores, foram muitos avanços. E uma outra coisa muito engraçada foi uma vez que numa reunião com os catadores no BNDES, o Lula estava na reunião e eles me convidaram para ir junto, e eu fui com os catadores. Aí os técnicos do BNDES apresentaram tudo. Quando eles terminaram, o Lula falou para os catadores: vocês entenderam? Eles falaram: não, presidente. Ele falou: nem eu, vocês explicam outra vez. Até que eles entendam, porque só quando eles entenderem eu vou entender também. Aí eles tiveram que fazer toda a explicação novamente e saíram os empréstimos para as cooperativas. São todas as coisas que nós tememos perder hoje. A política nacional ser revogada, o apoio às cooperativas de catadores por todo o Brasil se perder, não ter mais, e a população de rua aumenta. No Rio de Janeiro já está no nível exponencial. Em Florianópolis, a população de rua aumenta hoje no mundo todo como resultado desse neoliberalismo que nós estamos vivendo. E Nova York chega a ter 60 mil pessoas na rua, Los Angeles 42 mil, São Paulo nós devemos estar entre 20 a 25 mil. Então é uma população que aumenta muito. E a presença do Lula nesses natais, que ele, durante os primeiros quatro anos e depois os outros 4 anos, ele veio todo Natal visitar os moradores de rua. Vera. É um imenso prazer estar aqui com vocês. E falando dessa questão, né, você deu um depoimento muito emocionante, e também essa questão, né, de colocar esse lado do presidente Lula, né, e a presidenta Dilma também, quando nos 2 anos de governo também participou, né. Tem essa questão, mas por outro lado também nós temos uma invisibilidade da população de rua, quer dizer, é uma invisibilidade porque também a gente muitas vezes não tem estudos, né, o IBGE não se debruça, nós não temos dados, né, não tem uma metodologia, mas enfim, essa questão da invisibilidade, né, da população de rua, mas, por outro lado, a gente só vê crescer, né? Eu estou aqui no centro, a gente sai e, a cada crise, né, a cada nova crise, principalmente nos últimos anos, a gente vê essa população só crescendo. Eu penso assim, não está na hora da sociedade civil também se organizar e pensar também essa população? Aqui no Sindicato dos Bancários de São Paulo, nós temos o projeto Travessia, que lida com as crianças, né, e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mas a gente não vê a iniciativa privada ou mesmo a sociedade muito envolvida com esse tema, né? O senhor acha que assim, nós conseguiremos fazer essa virada, como nós tivemos o Natal Sem Fome, né? Enfim, uma tomada maior de consciência de que nós precisamos, não adianta excluir essa população, mas tomar consciência e buscar políticas que realmente levem à solução e não à exclusão e esse desenho que está se colocando com o futuro governo. Eu vou pedir para o senhor responder no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltaremos. Realidade da juventude brasileira, numa série de 10 documentários produzidos por jovens cineastas do Brasil inteiro. Tem que ser sagaz! Jovens na batalha, no trampo, na faixa, na periferia. Intervenções. Essa forma de lutar é lúdica, é através da música. Ativismo nas redes e nas ruas. Arte. Esperança. Jovem.doc. Toda sexta, 7h45 da noite, aqui na TVT.
Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua. A resposta à pergunta da Vera. Eu acredito que vai ser um processo longo e difícil. O próprio Papa Francisco chama atenção para o descarte. Essa é uma população descartada e ela faz parte da lógica do sistema. Então, não se muda o resultado dessa lógica sem mudar o sistema. Enquanto nós estivermos nesse sistema socioeconômico e político, ele não mudando, não muda a situação da população de rua. E existe uma questão muito interessante. O neoliberalismo, ele não é só uma questão econômica, política e social. Ele é interiorizado, ele passa a ser cultural e pessoal. Isso hoje os cientistas sociais discutem muito isso, que entrou nas pessoas. Então a população de rua causa uma repulsa, porque a vida deles é toda pública. Tudo que eles fazem, todo mundo vê. E essa questão da invisibilidade, ela ora é invisível, ora é visível. Se ele entrar aqui no Shopping Light, ele é visível, a segurança vai atrás imediatamente. Se ele entrar numa das igrejas, até ia dizer o nome, melhor não dizer o nome, mas se entrar numa delas, logo seguranças vão atrás também. Esses dias um padre falou para mim, cala a boca que você fala demais. E eu estou numa paróquia muito pequena, muito simples, Juca, estão convidados a visitarem a minha paróquia. Minha não, a paróquia onde eu estou. Vai fazer 34 anos. E eu estou lá tanto tempo por 2 motivos. Ninguém quer ir para lá e nenhuma paróquia me aceita. Porque diz, você vai trazer esses maloqueiros atrás de você. Você também é um padre maloqueiro. E estar junto com o excluído, ou o rejeitado, te torna rejeitado também. Uma vez foi uma presa que falou isso para mim na cadeia. Eu celebrava muito missa com as presas. E uma delas me disse, padre, todos nos odeiam. E odeiam aqueles que gostam de nós também. E os moradores de rua todos os dias vêm contar para mim o que os policiais me xingaram. Hoje um falou para mim, fiz um papel para que ele tenha um lugar para dormir, fiz lá todo um pedido. E ele falou assim, eu fiz acho que 50 papéis desse hoje. Ele falou para mim, sabe que eles dão risada e xingam o seu papel? E fala, esse padre aqui, ó, e xingam. Eu falei, não faz mal. Eles deixaram você entrar? Você dormiu lá? Dormi. Eu falei, então tá bom. Então, isso que importa. Então, esse ódio que nós sentimos hoje na sociedade, ele é concreto. Ele é o ódio ao pobre, ele é o ódio ao negro, ele é o ódio ao migrante, ao imigrante, ele é o ódio à população LGBT, ele é um ódio muito concreto aos defensores de direitos humanos. Os programas de direitos humanos possivelmente serão todos extintos. Eu entrei agora há pouco tempo, fui admitido como no programa de proteção dos defensores de direitos humanos, que possivelmente será extinto. Então é um ódio muito forte. Disseram até que o Papai Noel vai ter que mudar a cor da roupa esse ano para não ser linchado. Então, esse ódio está muito presente. E eu não acredito que você mude com muita facilidade esse ódio. Eu acredito que o que vai fazer a mudança é resistir. Padre, eu não sei, nós temos muitas coisas em comum. Não quero fazer, obviamente, nenhum tipo de comparação do seu trabalho junto aos moradores de rua com o meu trabalho. Temos em comum, pelo menos, a solidariedade aos excluídos, temos em comum o fato de ambos sermos processados pelo presidente eleito. E lhe pergunto, temos em comum também o time do coração, não? Eu, assim, não tenho um time... Eu me alegro com aqueles que estão se alegrando, certo, então não rejeito nenhum. Porque o senhor tinha todas as características de um corintiano. Mas aí lhe pergunto, houve pelo menos alguma mudança no trato com os moradores de rua
com a mudança do prefeito na cidade de São Paulo, a chegada de um neto de Mário Covas significou alguma coisa melhor do que o prefeito que saiu e que não tinha realmente nenhuma preocupação com essa população? Primeiro, queria dizer que me sinto bem de sermos do mesmo clube dos processados. Sim, somos do mesmo clube. Agora somos processados pelo presidente eleito. Presidente eleito. E logo seremos os processados. Aí não sei como ficarão nossos processos. Eu também não sei. Se vão para o STJ, para onde que vai parar o nosso processo? Ficamos chiques. Precisamos um dia fazer um café dos processados para ver como é que é a nossa situação. A situação com os prefeitos, ela pode ter um agravamento ou uma melhora. A questão é que a cultura burocrática, a cultura dos grupos, ela permanece, é muito difícil de mudar. A Luana sabe bem disso, como é difícil mudar os grupos intermediários. Muitas vezes as pessoas dizem para mim, a GCM está cumprindo a sua obrigação. Mas eles cumprem com um fervor, com uma devoção, quando é para bater no morador de rua, porque aí não é só obrigação, é uma obrigação devotamente cumprida, porque é com uma vontade, um ódio. Então, as estruturas, elas não são monolíticas, as estruturas políticas. Elas têm as suas contradições, tem muita coisa que acaba envolvendo. Claro que há coisas... Nós estamos arrastando algumas questões de muitos anos que continuam sendo arrastadas. Porque, embora a campanha da fraternidade do ano que vem seja sobre políticas públicas, direito e justiça, eu temo muitas vezes que política pública é dar para o pobre o que sobrou. E que muitas vezes essa questão, nós discutimos muito isso no nível da prefeitura, quando a Luana coordenava as políticas para a população de rua, porque não depende só de quem coordena, depende de quem executa. Claro. De quem está lá na ponta, que não acolhe, que não recebe. Eu digo uma coisa, Juca, eu não trabalho com os moradores de rua, eu convivo com eles. E tenho uma senha dessa minha convivência, o olhar. Hoje, um rapaz de rua de olhos muito claros, que ele é do Sul, ele estava muito agitado e ele disse, padre, eu preciso falar com você. E aí eu vi as coisas imediatas. Ele falou, não é uma outra coisa que eu preciso falar com você, mas preciso falar com você é particular. E aí nós sentamos na igreja, o desabafo de vida, de existencial, da morte de 2 irmãos, as situações de violência que ele viveu. Quem ouve a dor dessas pessoas? Quem ouve a insônia dessas pessoas? A tristeza, a angústia? Ele chorou. E eu fui tentando, dentro da visão religiosa dele, aliviá-lo da culpa que ele estava dizendo, até o ponto que... Aí eu estendi a mão, pus a mão na cabeça dele e encostei a cabeça dele no meu ombro. Coisa que nenhum psicólogo vai fazer, não é? Porque não tem essa técnica. E ele chorou muito. E depois ele saiu dali um pouco mais aliviado, já logo foi brigar com alguém lá fora. Mas como aliviar a dor, o sofrimento? Muitas vezes o atendimento, chamado atendimento, todas as palavras eu ponho aspas nelas todas, é muito burocrático. É tudo muito... a burocracia mata a vida. O Papa Francisco está chamando muito atenção para isso, dizendo para os padres, não sejam funcionários. Vocês não são funcionários do sagrado. Então, nós não podemos perder essa dimensão humana dessas pessoas. Muitas vezes é como se nós quiséssemos, na chamada, entre aspas, política pública, fazer com que todos calcem o mesmo sapato. Então, muito conversamos sobre como ter autonomia. Eles não podem decidir nada, nem o que vão comer, nem a hora que vão dormir, nem a hora que vão levantar, não podem decidir nada. Um dia eu perguntei para uma jornalista que quis me acompanhar à noite, numa noite de frio, eu fiz uma pergunta muito indelicada para ela, desculpe, mas
Eu falei para ela, você usa calcinha usada? Ela falou, credo, padre, que pergunta que o senhor está me fazendo? Eu falei, pois é, as mulheres de rua usam. Os irmãos de rua só usam roupa usada. Dificilmente eles usam uma roupa nova. Me toca muito quando as mulheres chegam lá e falam para mim, padre, tem um sutiã? Tem uma calcinha? Quem que quer usar uma roupa íntima usada? Hoje, os irmãos de rua estavam lá quase desmanchando uma caixa que eu estava com ela na mão, com cuecas. Eles não sabem que outro homem que usou aquela cueca. São todas cuecas usadas. Estão limpas, dobradas, mas são usadas. Dificilmente qualquer pessoa quer usar uma roupa assim. E eu lembro muito do que dizia o padre Comblan, que foi um dos grandes teólogos da libertação e um dos maiores pensadores e um homem enciclopédico. Você só tem liberdade se você puder exercer escolha. Claro. Se você não puder escolher nada, você não é livre. Mas, antes de novo de ouvir a Luana e a Vera, eu lhe pergunto, houve uma mudança para melhor quando, por exemplo, Fernando Haddad assumiu a prefeitura e para pior depois que ele saiu da prefeitura? Estou perguntando bem especificamente isso. Quer dizer, o fato de o PT estar na prefeitura de São Paulo torna melhor a vida dos moradores de rua? Ou a coisa tem tamanha gravidade que nem isso? Eu acredito que há uma gravidade e um nível de descarte tão grande que pode ter alguma nuance, mas no fundamental a situação não muda. Isso aqui porque me deixa apavorado. O poder limita muito quem está no poder. Tá. Limita muito. Claro que alguns, além da limitação do poder, têm a sua visão bem pérfida. Perfeito. Mas não é uma coisa automática. E não é em 4 anos que uma situação muda substancialmente. Mas eu não sei, padre, eu tenho ilusões, claro. Tenho ilusões na vida. Acho que todos nós temos. Eu suponho que se um dia eu fosse prefeito, e eu tenho claro para mim que eu jamais serei, porque eu não vou conseguir dormir sabendo que tem alguém sem dormir no lugar que, enfim, eu tomo conta, que é a minha responsabilidade. Eu sei que um homem público tem que ter defesas, blindagens, porque senão ele enlouquece. Mas do mesmo jeito que eu não vou deixar ninguém dormir no chão na minha casa, eu gostaria de não deixar na minha cidade. Mas eu tenho a ilusão de que se eu fosse prefeito de São Paulo, eu no dia seguinte da posse chamava o senhor e avisava a população, e principalmente os quadros intermediários, quem passa a determinar agora como se trata morador de rua nessa cidade é esse cidadão aqui. É impossível fazer isso? Eu acho que é muito difícil que aconteça. Eu vou pedir um parênteses. Sim. Porque, bom, primeiro, eu vivi, né, a gestão do prefeito Fernando Haddad, desde, inclusive, do governo de transição. Então, é isso que o senhor falou, aconteceu exatamente isso. O prefeito Fernando Haddad, na primeira semana de governo, ele chamou o Padre Júlio, lideranças do movimento da população em situação de rua, toda a sua gestão, falando, olha, isso é prioritário. Ele, inclusive, falava, o movimento estava lá, falava, olha, nós queremos trabalho, mas é difícil colocar o endereço, como a gente faz, e o prefeito falando, põe o da prefeitura, se não conseguir outro, põe o da prefeitura. Agora, como é difícil, e aí eu entendo muito que o Padre Júlio está falando, que é a cultura. O problema é como as pessoas olham a população em situação de rua, e é isso, a prefeitura, às vezes, ela identifica um imóvel e fala, bom, então esse é o imóvel que hoje a gente não tem centros de acolhimento para famílias. O que se tem muito pouco, né? Não tem nem perto do número que precisaria. O que se tem, vai homem para um lado, a mulher para o outro, a criança para o outro. Você desmembra todo esse núcleo familiar. Só que quando a prefeitura identifica um local
Porque todo mundo quer que a população em situação de rua seja atendida com dignidade. Mas quando se identifica, o bairro vai lá e se mobiliza, porque ok, eu quero, mas não na minha rua. A minha rua é um pouco demais. Então, como tem que mudar? Você fala para a GCM, então não dá mais para acompanhar essas abordagens e tratar com a população em situação de rua com violência. São seres humanos, precisa de dignidade assim quanto qualquer outro. Bom, então aí não faz nada, você cruza os braços e aí sempre fica numa. E aí quando vem alguém e fala, tem que fazer alguma ação, age de forma mais violenta, inclusive. É que tem que sair do modelo. Então como se constrói tem que sair, uma tem que ter a nova... coragem de sair desse modelo. Uma pessoa em situação de rua em São Paulo hoje custa R$ 1.500 por mês para a prefeitura. Só que esse recurso não chega na pessoa chega a salsicha. Então, isso teria que mudar. Nós estamos batalhando, quando você falou da moradia, pela locação social. Portugal, Lisboa, que claro tem um número bem menor de moradores de rua, mas diminuiu em 50% com a locação social. A locação social, a pessoa tem direito de morar sem ter direito de propriedade. A propriedade não é dela, mas ela pode morar lá por tempo indeterminado, tendo a chave da sua porta e tendo autonomia de fazer a sua comida, de organizar o seu espaço. E ela vai pagar 10% do que ela é capaz de ganhar na reciclagem, guardando o carro, seja lá o que for. Esse é o melhor caminho. E esse caminho não anda. Isso sem querer sair completamente do sistema. Mas nós teríamos oferta de lugares para que isso... Sem dúvida, mesmo porque a locação social, ela agora não precisa ser só em prédios públicos. Ela pode ser locada para isso. O que se gasta hoje de um aluguel para um espaço de convivência é de R$ 35 mil, R$ 40 mil. Se alugam um prédio para que eles vão lá almoçar, para que possam ir no banheiro, está entupido, o chuveiro não está mais lá, toma banho frio, não tem banho quente e tem que comer o que foi decidido lá. O povo da rua gosta muito de fazer comida. Por que eles não podem fazer a comida deles? Por que não está em grupos pequeninos, ao invés de grupos de 1.000, de 400, de 500? Claro que os bairros rejeitam quando vê que vai abrir um lugar para 200 pessoas, que só podem entrar a partir de determinado horário. O outro horário eles têm que ficar na porta, sentado na calçada esperando. Se a pessoa tiver uma dor de barriga durante o dia, ela não pode bater lá na porta e dizer, eu gostaria de deitar. E eu queria aproveitar e dizer... para todos que nos veem, uma coisa que poucos sabem, Juca. Você sabe quem é que monta a virada cultural em São Paulo? Quem é que montou a estrutura dura do Fórmula 1? Quem é que monta o Lollapalooza? São os moradores de rua. Eles que são quarteirizados para carregar toda aquela estrutura, não a parte sofisticada, a estrutura dura, tá certo, que é chamada de estrutura dura. Sim. Eles que carregam tudo aquilo por R$ 50 por 8 horas de trabalho, por R$ 40 por 8 horas de trabalho. Agora, quando o pessoal da mídia foi atrás do Fórmula 1, negaram de pé junto. Eu tenho cópia do contrato do Lollapalooza, das empresas, eles vão lá me pedir sapato, porque para poder trabalhar nisso tem que ter sapato, porque não pode estar descalço, tem que ter um sapato fechado. E eles fazem isso sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança trabalhista, se bem que querem tirar todas, sem nenhuma proteção de saúde, de salubridade, mas são os que todo mundo chama de vagabundo, são eles que montam. Eu pergunto sempre para eles, e vocês viram a Katy Perry cantar? Não, a gente é posto para fora. E vocês viram a banda, não sei de quem lá, tocar no Lollapalooza? Não, aí todo mundo vai para fora. Vocês viram o Andrea Bocelli cantar? Não, aí vai tudo para fora. Vocês viram o Hamilton lá? Não, aí todo mundo vai para fora. Mas na hora de carregar tudo aquilo, são eles. Tá certo. Vera. Fazer uma pergunta é difícil, mudar um pouco, né? Um pouco, mas não muito. Assim, nós vivemos num país católico, né? Em sua maioria católicos. Nós tivemos uma eleição, né, polarizada,
com 2 campos. E as pesquisas, né, os números apontam que a Igreja Católica, os fiéis católicos, se dividiram no voto, quase 30% votaram, quase empatado, mas ainda com um ganho maior para o atual presidente, né, ganhou a votação entre os católicos. E quem ganhou tem um projeto político, né, e uma visão bastante antagônica, pelo menos ao grande líder da Igreja Católica, né, o Papa, né, que é uma luz nesse mundo, né, com tantas dificuldades. Ele tem se mostrado uma pessoa que, né, realmente tem aberto caminhos e colocado discussões, né, para todo mundo, mas para os seus seguidores, inclusive para os fiéis. Existe um distanciamento do que a Igreja pensa ou do que o Papa pensa com os fiéis nessa eleição, ou não? Ou um pouco do que o senhor falou agora há pouco, né, das diferenças dos governos para a população, acaba não sendo tão grande assim, no caso o senhor falando da população de rua, que os eleitores, né, se arriscaram a votar num projeto completamente antagônico àquilo que a sua igreja prega. Então, mas é essa questão, quer dizer, esse distanciamento, como é que o senhor vê essa questão política hoje, esse distanciamento da igreja? O padre vai responder logo depois do intervalo. Até já. Oi, pessoal! No Bom para Todos desta quarta-feira, medicina antroposófica, já ouviu falar? E de música em hospitais. Teremos também os nossos parceiros do Instituto Polis e a trilha sonora será de Jurema Peçanha. Bom para Todos nesta quarta, às 3 da tarde. Até lá! Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Nosso convidado é o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua. O senhor dizia que para responder a pergunta que a Vera fez, o senhor precisa tomar um calmante. Porque senão, de repente... Estão traindo o Papa em bom português. Eu vou para o gancho. Os católicos estão traindo o Papa. Os católicos... Eu não sei se o Brasil é um país católico, porque você pode ser católico, evangélico e não ser seguidor de Jesus. São coisas completamente diferentes. O Papa Francisco é um seguidor de Jesus. Se nós olharmos o Evangelho, os próprios discípulos não entendiam Jesus. Tanto não entendiam que quando ele foi preso, o que eles fizeram? O que os discípulos de Jesus fizeram? Fugiram. Lavaram as mãos. Todo mundo se mandou. Então, eu sempre falo na nossa comunidade, Ju, que essa é uma coisa interessante. A cidade de São Paulo nunca teve tantas igrejas como tem hoje. Se você for do Largo da Concórdia até a Rua Belém, na Celso Garcia, passando pela Rangel Pestana, devemos de ter naquela avenida, que é chamada o Corredor da Fé, pelo menos de 40 a 60 igrejas diferentes. Inclusive onde está o Templo do Rei Herodes e onde estão grandes igrejas. As duas católicas mais antigas são a Bom Jesus do Brás, que está ali bem em frente à Rua Piratininga, e a São João Batista, que tem mais de 100 anos, e depois lá na Rua Belém, no final, a São José. Se alguém vier de outro planeta e olhar tantas igrejas nessa cidade, vai dizer, essa cidade deve ser um amor, compassiva, misericordiosa. Ninguém deve passar fome nessa cidade, porque tem tantas igrejas. Esse povo é muito religioso, não é? Nunca teve tanta igreja em São Paulo. Isso significa que a cidade é mais humana? A cidade é intolerante, é uma cidade elitizada, é uma cidade cheia de apartheid, é uma cidade cruel.
com a população de rua, com as crianças que estão pelas ruas, que aumentam muito. Aqui na Sé, tem dias que parece que eles estão fazendo uma assembleia na escadaria da catedral. São cruéis na questão de gênero, na questão LGBT. Então, é uma cidade que tem muita crueldade. Tem muita bondade também. Tem muitos sinais de bondade, mas que estão isolados. Então, o descolamento das igrejas do Evangelho é de 360 graus. Se Jesus Cristo chegar aqui na nossa cidade como chega e for morar, for dormir em alguma praça aqui, vão dar um jato d'água nele, vão chamar a PM, ele vai levar uns cacetetes e uns gases da GCM. Então, eu vi padres defendendo a proposta da direita. Eu falei outro dia numa reunião só de padres. Quem leu a mensagem do Papa Francisco para o Dia do Pobre? E o Papa Francisco, com a sua autoridade como Papa, mudou o catecismo da Igreja. O catecismo da Igreja mudou. A pena de morte no catecismo da Igreja é inadmissível em qualquer circunstância. Ponto. Essa foi a mudança do Papa Francisco. E há padres que defendem a pena de morte e que defendem o porte de arma. Então, eles não estão seguindo, não é o Papa Francisco, não estão seguindo o Evangelho, não estão seguindo o fundamental do cristianismo, que são os passos de Jesus de Nazaré. Não estão seguindo. Eu vou lhe pedir para fazer um exercício que pode ser muito difícil, até impossível, mas que alguma coisa me diz que para o senhor será facílimo. O que estaria dizendo Dom Paulo Evaristo Arnes nesse momento? Coragem. Coragem. Nos momentos mais difíceis que eu convivi com Dom Paulo, nos momentos mais difíceis, ele estava sereno. Eu talvez não consiga ter toda a serenidade que tinha Dom Paulo, mas nos momentos mais difíceis, ele estava sereno e ele dizia para que nós tivéssemos coragem. Padre Lancelotti, a Igreja paulistana, brasileira, não faz a Dom Paulo a justiça que deveria fazer, no sentido de não cultuá-lo, não lembrar da presença dele e dos ensinamentos dele, da coragem dele durante toda a vida. Isso não é bem de acordo com esse exame que o senhor acaba de fazer sobre a cidade de São Paulo? A memória de Dom Paulo é incômoda, como a de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, como a de Dom Hélder Pessoa Câmara, como a de Dom Valdir Calheiros, como a de Dom José Maria Pires, como de Dom Adriano Hipólito, como de Dom Aloysio Leuscheider, como de Dom Ivo Leuscheider. Como é incômodo lembrar de Santo Dias da Silva, de Margarida Alves, da irmã Dorothy. São todas pessoas incômodas. Mas não sei se você teve a oportunidade de ir à Catedral da Sé, ver onde está sepultado Dom Paulo, sim, e ler a lápide de Dom Paulo. Sim. Está lá em latim, um latim muito bonito, mas está lá escrito: amou os pobres e defendeu a dignidade humana como poucos fizeram. E amou os pobres e defendeu os mais pobres com especial afeto e carinho. Quem poderá ter isso escrito na sua lápide? Sim. Ninguém. Só Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes. Eu não sei se o senhor está lembrado, mas estivemos juntos no memorial, sim, que se fez a ele ali no Centro Cultural do Correio. Quando eu vi, eu vou fazer essa maldade, eu não vou aguentar. Jornalista é um bicho muito cafajeste, incapaz de se manter assim com o mínimo de serenidade. Eu não vou deixar você embora daqui sem que você conte um caso de Dom Paulo com a voz de Dom Paulo, como você é capaz de fazer. Um caso que você escolha. Olha, Dom Paulo povoa nossa mente. Sim. Quando Dom Paulo faleceu, naquela noite eu o visitei no hospital. Eu estava na rua com um grupo de moradores de rua,
na área do centro, e aí perguntei, nós estamos pertinho do Hospital Santa Catarina, né? E aí a pessoa me disse, sim. Falei, você me levaria? Era 11 da noite. E até lá, eu quero ver Dom Paulo. Aí ele me levou, eu cheguei lá na portaria, eu achei que eu não ia passar da portaria às 11 da noite. Eu disse, eu queria ver Dom Paulo, eu sou um padre. Ah, pois não, o senhor vai ali. Quando eu vi, eu já estava dentro do quarto de Dom Paulo. E Dom Paulo estava nos momentos finais. Mas eu pude beijá-lo, beijei a cabeça de Dom Paulo, as mãos, e falei para ele, Dom Paulo, o povo da rua pediu para lhe dar um beijo e agradecer. Porque, interessante, quando o Maluf era prefeito e houve morreu muita gente de frio na rua e nós não tínhamos lugar para acolher os moradores de rua. E nós fizemos um acampamento embaixo do viaduto do Glicério. E Dom Paulo foi para lá. E subiu num caixote, toda a imprensa atrás de Dom Paulo. E Dom Paulo ligou para o Maluf e falou, prefeito, você arranja, porque senão o arcebispo de São Paulo vai dormir embaixo do viaduto. Aí foi uma corrida na prefeitura para arranjar o lugar. Então, Dom Paulo sempre estava assim, muito junto da população de rua. E foi interessante que o próprio prefeito se sentiu pressionado e foi visitar Dom Paulo. E chegou lá e toda a imprensa atrás, e ele beijou muito a mão de Dom Paulo, limpada na mão. E aí, depois que ele falou um monte de coisa, Dom Paulo falou assim, aqui é o Padre Júlio, agora é ele que vai falar. E eu disse para o prefeito naquela ocasião, que era o Paulo Maluf, falei que o senhor mantém a cidade limpa, está todo mundo de acordo. Mas que o senhor mantenha a cidade limpa, com as mãos sujas de sangue, isso nós não vamos aceitar. Eu falei, o senhor deve saber que muitos moradores de rua são eleitores e muitos votam no senhor. Então, tenha a responsabilidade e a consciência de não maltratá-los. Então, essa é uma luta de muito tempo. E Dom Paulo foi sempre chamado o cardeal do povo da rua. O prêmio que ele recebeu em Tóquio, dos budistas, quando ele foi para o Japão, para Tóquio, ele me chamou e disse, eu vou receber o prêmio, tenho uma parte em dinheiro e eu quero que isso vá para o povo da rua. O que eles querem? E aí que nós, com os moradores de rua, decidimos de fazer a casa de oração do povo da rua, que temos até hoje no bairro da Luz, que foi abençoada e aberta por Dom Paulo Evaristo Arnes. Tem lá a placa com o nome dele, cardeal do povo da rua. E ele no início até dizia, é a catedral do povo da rua. Mas é um lugar onde o povo da rua celebra, onde vai almoçar no dia de Natal, onde tem toda uma convivência comunitária e onde juntos construímos com eles um caminho. Inclusive é interessante uma dica aí para os jornalistas, amanhã eu vou gravar um programa para a Rádio Capital, que vai ao ar no dia de Natal, com 4 moradores de rua, onde eles vão escolher músicas de Natal e vão lembrar como foi o Natal da infância deles e o que é o Natal ainda para eles. Então, eu acredito que de toda a nossa conversa, o que fica muito importante é isso. Fale com a pessoa que está na rua. Se aproxime, pergunte o nome. Olhe para a pessoa. Mesmo que você não diga nada, olhe para a pessoa. Seja solidário. Não discrimine. E tem uma coisa que todos nós podemos fazer. Não falem mal do povo da rua. Não xinguem os moradores de rua. Não os maltrate. Isso todos nós podemos fazer, independente de quem é o presidente, de quem é o governador, de quem é o prefeito. Não trate mal. E se alguém estiver tratando mal o morador de rua, defenda, proteja. Não seja covarde, não seja conivente com a violência. E se você vir um GCM ou um PM maltratando o morador de rua, filme, fotografe. Mesmo que ele vá tirar de você o celular ou vai querer apagar, intimide-o com a tua presença. Eu acho que isso nós todos podemos fazer. Defender os fracos,
defender os pobres, não aceitar com que os mais fracos e os mais pobres sejam espezinhados. Por isso, Juca, eu gostaria de aproveitar e dizer aqui outra vez, como dizia o Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Teria vergonha de estar ao lado dos que venceram. Isto é o que dizia Darcy Ribeiro. Me orgulho de minhas derrotas. Eu acho que é isso aí, né? Os meus fracassos são as minhas vitórias. É isso. Por isso, quando pergunto qual é a tua perspectiva, a minha perspectiva, eu já vou fazer 70 anos. Então, a minha perspectiva é o fracasso. Porque se eu vencer, é porque eu aderi ao sistema. E eu não vou fazer isso. Acabo de descobrir mais uma coisa em comum, então. Vai fazer 70 ano que vem? Não, dezembro agora. Agora em dezembro? Ah, bom, então não é tão comum ainda. Estou 2 anos atrás. Muito bem. Eu não sei, não. Como é que eu vou? Não, eu vou despedir. Eu vou despedir de vocês duas, agradecendo muito a presença. Eu queria que... Estamos aí nos aproximando do fim de ano. O encerramento do programa, Padre Lancelotti, é seu. Uma mensagem ao povo brasileiro, a mensagem que for possível. Que nós tenhamos o Natal como ele é. O Papa Francisco tem pedido. Natal não é romantismo. O Natal é o realismo de um Deus que está presente. E lembrando o que diz o Leonardo Boff, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser menino. Leonardo Boff. Então que o Natal é isso, seja pequeno, seja solidário, esteja com os mais pobres e os mais fracos, nunca aceite os tronos nem os poderes, esteja sempre do lado dos que perdem. Jesus perdeu, por isso ressuscitou. Desesperar jamais.